E aí galera, tudo certo? Chegou o momento de a gente ver como que é a estrutura da redação da UERJ. Vamos devagar, com bastante tranquilidade agora. Você já sabe que a redação da UERJ ela é dividida em 3 partes, como toda a dissertação. E muita gente pergunta assim, Vinícius, como que a redação da UERJ é diferente de outras redações, do Enem, por exemplo, ou de vestibulares particulares, se é tudo dissertação argumentativa? Eu já te expliquei isso. Eu disse que a dissertação é o tipo textual. Só que esse tipo textual ele pode ser trabalhado. E quando ele é trabalhado de formas diferentes, o resultado final se chama gênero textual. Isso que muda. O tipo, as partes do texto são as mesmas, são 3 partes. Agora, como que eu faço essas 3 partes? Esse é a grande dificuldade. Eu pensei numa aula aqui bem tranquila para te mostrar exatamente como é que tem que ser a estrutura da redação da UERJ. Aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando estiver falando em redação da UERJ, é tanto para graduação quanto para o CBMERJ, tá? Não fique achando que eu estou falando apenas de um tipo de prova. Eu estou falando das 2 provas porque a banca é a mesma, não viaja. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser a estrutura da redação da UERJ. Vamos entrar na minha tela aqui do lado. Galera, eu peguei uma folha de redação. Olha só o que eu fiz. Aqui ao lado do meu iPad tem uma folha de redação, tá vendo? E aí aqui é como que você tem que estruturar a tua redação dentro da folha. Beleza? Vamos lá então ver. Que aqui nessa redação você já está vendo que tem 4 parágrafos. Eu tenho esse primeiro parágrafo aqui. Ele recebe, galera, esse primeiro parágrafo recebe o nome genérico de introdução. Introdução é o nome genérico dado para o primeiro parágrafo. Nome genérico, beleza? Porque a introdução é um conjunto de coisas. Eu vou explicar com calma isso. O segundo momento da redação, esses 2 parágrafos do meio, chamados também de parágrafos mediais, recebe o nome genérico de desenvolvimento. Você já sabe, né? Você já ouviu falar disso, certamente. E esse último parágrafozinho aqui é chamado de conclusão. Isso não muda. São as 3 partes da dissertação. Entendeu isso, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui você sabe que o parágrafo, que aqui houve 4 parágrafos. 4 parágrafos, sendo 2 do desenvolvimento. Beleza até aqui? Beleza, né? Entendeu isso? Aqui na introdução, galera, vou mostrar exatamente como é que tem que ser feita a introdução da UERJ. Primeira coisa, você na UERJ tem que mostrar o tema, tem que reapresentar o tema para o seu corretor. Reapresentação do tema. Na verdade é uma reapresentação, né? Porque o tema já foi apresentado, já foi cobrado, já foi solicitado. Então tem que apresentá-lo novamente. Mas o corretor sabe qual é o tema. Sim, mas ele quer que você apresente para ele. Então se o tema da redação, vamos supor que o tema da redação seja a questão da invasão de privacidade. O tema é muito forte no livro 1984, é a invasão da privacidade. Esse é o tema, né? Invasão da privacidade. Você tem que apresentar a privacidade, e aí você vai usar uma alusão histórica, você pode falar de um conceito, pode falar de um sociólogo, um filósofo, quer ver um exemplo? Pode contar um caso que aconteceu recentemente, tem um caso de um cara chamado Edward Snowden, não sei se você já ouviu falar desse caso. Edward Snowden, o que ele fez? Ele denunciou o esquema do Estado norte-americano, da NSA, que é tipo a CIA, né? É um Serviço de Segurança Nacional. NSA, Serviço de Segurança Nacional, estavam controlando as pessoas, estavam fiscalizando as ligações, estavam vendo quem ligou para quem, quando ligou, quanto tempo ficou, e ele denunciou isso. Essa invasão de privacidade que o Estado norte-americano estava fazendo com as pessoas. Então você apresentou. O que eu acabei de falar para você, o que eu acabei de fazer foi apresentar um tema, privacidade. Beleza? Entendeu? Então, essa apresentação do tema tem que ser a primeira coisa do parágrafo. Não é para começar dando opinião, não. Primeiro tem que começar apresentando o tema e depois dando sua opinião.
Beleza? Vamos dar esses exemplos aqui, então, com base nesse tema da privacidade, que é uma polêmica muito forte do livro 1984, e fica tranquilo porque eu vou falar dela com muita calma, fazer redação modelo sobre ela, usando o livro 1984, repertórios e etc. Relaxa. Beleza? Apresenta o tema. Segundo ponto que você tem que fazer na sua introdução é apresentar a sua opinião sobre o tema, que vem depois que você apresenta o tema, tu mostra a tua opinião. E a UERJ, ela gosta muito de fazer pergunta para você. A pergunta é uma forma de solicitar a tua opinião. Então a UERJ, ela de uns 3 ou 4 anos para cá, 4 anos para cá, ela só faz tema em forma de pergunta. Então a expectativa é que esse ano também o tema seja em forma de pergunta. Então a resposta à pergunta tem que ser uma resposta opinativa. Entendeu a parada? Vou repetir que você não entendeu. A resposta da pergunta tem que ser capaz de mostrar a sua opinião. Aí perguntam assim, imagina que o tema da redação da UERJ seja toda invasão de privacidade fere a dignidade humana? Olha que pergunta, vou até anotar isso aqui, até anotar esse tema para falar dele, que agora que surgiu esse tema, olha cara, que surgiu um tema novo aqui, moleque! Toda invasão, deixa eu escrever aqui, galera, toda invasão de privacidade é uma ofensa à dignidade humana? Tema forte para a UERJ, tá? Graduação, tá? Semimédio não, graduação. Aí, vão te perguntar isso. Você vai ter que responder. Sim. É claro que você não vai responder sim. Sim, banca. Ok, banca. Você não vai responder sim. Você vai dizer sim. Toda invasão de privacidade fragiliza a dignidade humana. Entendeu a parada? A banca te pergunta, toda invasão de privacidade afeta a dignidade humana? Interrogação foi o tema. Aí você vai, nessa segunda parte da introdução, tu vai dizer, com efeito, ou desse modo, vírgula, toda invasão de privacidade fragiliza a dignidade humana. Você respondeu à pergunta e ainda deu sua opinião com base nessa pergunta que te fizeram. Então, olha como é que vai ser o raciocínio. Apresenta o tema com Edward Snowden e depois diz que esse evento mostra que toda invasão, esse problema da invasão de privacidade norte-americana mostra que toda invasão de privacidade fragiliza a dignidade humana. Beleza? Isso depois que você mostra a sua apresentação do tema lá no início da introdução. Vamos voltar para o iPad aqui. Ok. Prof, quantas linhas tem que ter a redação, a introdução da UERJ? Isso aqui é uma sugestão, tá, galera? Não é obrigatório, não. Mas eu acho legal que você faça a introdução entre 5 e 6 linhas. Pode fazer com 4 linhas, não tem problema. Pode fazer com 7, não tem problema. Só que a minha sugestão para você é que você faça entre 5 e 6 linhas a introdução. Não precisa apresentar seus argumentos na introdução. Não precisa. Você vai apresentar os seus argumentos direto no desenvolvimento. Aqui, galera, olha só, olha que eu vou explicar para você. Olha que eu vou explicar agora. Presta muita atenção aqui. A introdução é o lugar onde você responde a pergunta e mostra a sua opinião. Então, a gente vai dizer que a introdução é o local onde você mostra... Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Onde você mostra a sua opinião central. A sua opinião principal. E, geralmente, a opinião central está vinculada à resposta que você deu para o tema. Beleza? Ok. O primeiro parágrafo do desenvolvimento é onde você mostra o seu primeiro argumento, o seu argumento número 1. O seu segundo parágrafo do desenvolvimento é onde você mostra o seu argumento 2. Beleza? E a conclusão é onde você faz uma síntese retomando a sua opinião mais o seu argumento 1 mais o seu argumento 2. Entendeu a parada? É muito simples a lógica da estrutura. Eu tenho uma opinião, que é na introdução, os argumentos, cada argumento tem em cada parágrafo. A UERJ permite que você faça 4 ou 5 parágrafos, não tem problema.
2 ou 3 de desenvolvimento. Se você quiser, você pode fazer até 1 de desenvolvimento, mas é muito arriscado, muita ousadia. Eu não aconselho. E na conclusão, é um resumo, uma síntese. A conclusão é bem curtinha, só dando uma pinceladinha na introdução, fala um pouquinho do argumento de novo, fala um pouquinho do outro argumento e acabou o teu texto. Pronto, fechou o balão. Beleza? Vamos lá então ver como é que é o desenvolvimento da UERJ. Bom, nesse parágrafo do desenvolvimento da UERJ, você já sabe que eu tenho que dar o meu primeiro argumento. Então, vamos supor, olha só, galera, vamos supor o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Eu não estava preparado para fazer desse jeito, não. Vou fazer uma parada diferente com vocês agora, tá? Preste atenção. Vamos supor que o tema da redação do UERJ, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui agora. Preste atenção. Não estava preparado para fazer isso, mas acho que vai te ajudar muito. Preste atenção. Vamos supor que o tema da UERJ é esse agora que apareceu. Toda invasão de privacidade. Deixa eu fazer uma parada bem bonitinha aqui, botar o azul. Toda invasão de privacidade afeta a dignidade humana? Toda invasão de privacidade afeta a dignidade humana? Olha, esse é o tema em forma de pergunta. O UERJ geralmente faz em forma de pergunta. Aí, qual vai ser a tua resposta para esse tema? Na verdade, a tua resposta, ela já tem que ser uma resposta opinião. Tem que ser uma resposta, não pode ser eu não sei, não pode ser poxa, vou pensar, não tem que já dar a tua opinião. Tem que mostrar que você responde. Nem que você responda um talvez. Nem que você diga assim, talvez sim, talvez por um lado seja, por outro não. Vamos refletir sobre isso. É claro que você não vai falar desse jeito. Mas o talvez, ele é um tipo de opinião. Não a opinião de quem está indeciso. É uma opinião de um cara que está indeciso, mas é uma opinião, tá? Então, pode usar o talvez de tua redação, não tem problema nenhum. É legal que você dê uma resposta firme, forte, logo no início da introdução. E a resposta, ela vai ser assim, galera, deixa eu ver aqui com você. Ela vai ser assim, em algum lugar da sua introdução, você vai dizer que você vai reformular a pergunta, só que fazendo uma resposta em cima dela. Quer ver? Exatamente isso que eu falei agora. Você vai pegar a pergunta que a UERJ te fez, beleza? E vai reformular essa mesma pergunta, tirando a interrogação. Sim, é claro que você vai responder sim, né? Toda invasão de privacidade afeta a dignidade humana. Se você quiser, você pode até mudar o verbo aqui e botar assim, ó, fragiliza. Prejudica, fragiliza. Pode sim, ou então você pode usar a mesma palavra, não tem problema. É até bom que você use a mesma palavra do tema, para o corretor saber que você está dentro do tema, que você não deu mole. Então, essa aqui é a resposta opinião, e essa resposta opinião tem que ser dada logo no primeiro parágrafo. Depois que você apresenta o tema, dá essa resposta opinião. E você também já tem que saber, antes de você, preste atenção, antes de você começar a tua redação, você já tem que saber quais vão ser os seus argumentos, argumento 1 e argumento 2. Eu vou te dar um conselho agora, tá, galera? Qual é o conselho? O conselho é que os argumentos, eles devem ser causas do problema, consequências do problema ou situações relacionadas ao problema. Vamos lá, então. Deixa eu só fazer aqui um detalhe aqui. Argumentos. Eu espero que você esteja escrevendo essas anotações aqui que eu estou fazendo para você, tá? Argumentos. Os argumentos, galera, eles podem ser causas do problema, podem ser consequências do problema e podem ser situações relacionadas. Circunstâncias ou situações relacionadas ao problema.
ao tema, né? Causas, consequências ou circunstâncias relacionadas. Vinícius, como assim causa? Como assim causa? Vamos supor que, sei lá, você tenha um tema de redação como toda invasão de privacidade afeta a dignidade humana. Você pode levantar uma causa disso. Uma causa. Por que, que as pessoas invadem a nossa privacidade? Qual é a causa de as pessoas invadirem a minha privacidade? Tem que saber isso. Prof, mas eu não sei, essas coisas de redação eu não gosto. Cara, tem que gostar. Aliás, não sei se gostar, mas tem que fazer. E detalhe, você que é da galera do bombeiro, que você emerge, que está vendo essa aula, está achando que só porque o tema está vinculado ao livro, que você não vai prestar atenção, vai prestar atenção sim, é claro que você tem que ser sagaz. Em vez de você pensar nesse tema, pense em outro tema voltado para o emerge, beleza? E é a mesma lógica, o que muda é o tema, mas a lógica é a mesma, responder pergunta, fazer argumento, cada argumento em cada parágrafo é diferente, e etc. Vamos lá então. Qual pode ser uma causa para as pessoas controlarem a minha privacidade? Vamos lá, eu vou fazer o argumento 1, vai ser uma causa, tá? Tanto faz, pode ser o argumento 1, pode ser causa, o argumento 1 pode ser consequência, tanto faz, tá? Não tem nenhum, a UERJ não se preocupa com isso, não. Ela se preocupa que se tem argumento, não que você precisa primeiro falar a causa, depois a consequência, isso não é obrigatório. Beleza? É claro que faz mais sentido primeiro falar da causa e depois da consequência, né? O argumento 1, por que as pessoas controlam a nossa privacidade? Porque elas querem influenciar a gente, ou seja, toda manipulação, você pode dizer assim, ó, você pode começar a tua redação dizendo que toda invasão de privacidade a invasão de privacidade ela tem uma causa. A invasão de privacidade ela tem uma causa. A causa dela é política ou econômica, não tem como. Você pode dizer que a invasão de privacidade ela se baseia em causas políticas e econômicas. As duas podem andar separadas ou juntas, tanto faz. Então, se alguém, por exemplo, está aqui, eu estou dando essa aula aqui para você aqui agora, e aí, de repente, tem aqui o meu telefone, que eu tenho a impressão de que está me ouvindo, que a gente sabe que o telefone, às vezes, ouve a gente, né? E aí você fala um negócio aqui, de repente ele acende, ele ouve o que você fala um negócio, de repente aparece, eu quero comprar um tênis, aí falo do tênis, nunca busquei esse tênis na internet, e aparece aquele tênis para você. Por quê? Porque eu tenho a impressão de que o telefone nos ouve, mas isso é uma outra coisa. E se o telefone está me ouvindo, se a empresa Google ou Facebook, que são empresas diferentes, se elas estão me... Aqui, ó, acendeu aqui o telefone, aqui, acendeu. Acendeu. Falei Google, falei Facebook, acendeu na hora. Tem alguma coisa. Zuckerberg está me fiscalizando. Zuckerberg. Ó, viu? Apareceu. Se eles estão me fiscalizando, é porque eles querem vender alguma coisa para mim. O tênis, por exemplo. Então, o interesse deles é econômico. No caso do Edward Snowden, que a NSA, me sinto nojo falando NSA, o Serviço de Segurança dos Estados Unidos, por que eles fiscalizavam as pessoas nos Estados Unidos? Com interesse político, para saber se eles estavam favoráveis ao governo. O pretexto, na época, foi com relação ao terrorismo, porque foi logo depois do atentado das Torres Gêmeas, esse escândalo, né, do Estado fiscalizando as pessoas, foi logo depois das Torres Gêmeas. Aí o pretexto foi que era uma forma de garantir que as pessoas não seriam terroristas. Mas é uma invasão de privacidade e tinha um fundo político ali. Então você percebe que esse vai ser o primeiro argumento que eu vou defender. Posso usar o Edward Snowden, posso falar desse fenômeno dos telefones que ficam vigiando a gente o tempo todo. Opa, falou aqui, ó, apareceu de novo, tia. Beleza, galera? Então eu vou defender a invasão de privacidade no primeiro argumento. E é uma causa. Essa é uma causa do problema. Ok? É uma causa. Vamos lá ver o iPad. É uma causa do problema. O argumento 2, por sua vez, ele também pode ser uma causa, tá? Mas também pode ser consequência, também pode ser uma outra coisa que nem é causa nem consequência, mas tem ali relação com o tema.
Vamos fazer aqui pegar uma consequência, só para ilustrar, só para ser um cara didático, também ser muito didático hoje. Olha aí, qual pode ser a consequência desse tema? Qual é a consequência disso? A consequência é que isso vai prejudicar, essa invasão de privacidade prejudica a liberdade de expressão. Prejudica o direito à liberdade das pessoas, as pessoas sempre controladas, a liberdade constitucional, sei lá, a liberdade garantida pela Constituição Federal, ou simplesmente prejudica a liberdade. Liberdade é o seguinte, ora, se eu sei que eu estou sendo o tempo todo controlado, manipulado, se minha privacidade está sendo o tempo todo invadida, a minha liberdade não é a mesma. Eu nunca vou ser livre de fato, entendeu? Se eu sei que estão me fiscalizando, eu não tenho como ser livre. E aí você pode citar o livro do Michel Foucault, que é o Vigiar e Punir, uma sociedade vigilante, que a vigilância é uma forma de manter o controle social. Pode estar até o livro mesmo, 1984, que fala que a sociedade toda era controlada. Vai ter uma resenha aqui nas próximas aulas, resenha do livro, que vou explicar cada ponto do livro. Tem muito a ver com essa questão da liberdade, foi extinta. Então aqui, essa liberdade é a liberdade de comportamento e a liberdade de pensamento fica prejudicada também. Sacou? Então, aqui, nesse argumento, eu estou defendendo uma consequência. Estou defendendo uma consequência. O ideal é que a causa venha primeiro do que a consequência, mas eu não vejo nenhum problema em inverter não, tá? O Oeste também não vê, porque o Oeste está preocupado se foi coerente. Se o argumento 2 ele é decorrente do primeiro, se o argumento 2 para o cara entender o teu argumento 2, ele tem que primeiro passar pelo argumento 1, aí sim faz sentido que ele esteja nessa ordem. Agora, se eles são argumentos que são separados, que dá para entender sozinhos, você pode colocar na ordem que você quiser, desde que você saiba explicar o parágrafo internamente, entendeu? Então aqui, galera, esse ficou o nosso projeto de texto, que acabou de apagar aqui, né, porque, olha aí, esse é o projeto de texto. Tem um tema, beleza? Um tema, invasão da privacidade. Afeta a dignidade humana? Aí tem a resposta opinião. Toda invasão da privacidade afeta a dignidade humana. Essa é a minha opinião e a minha tese, a minha resposta sobre o tema que me fizeram, a pergunta que me fizeram. O argumento pode ser uma causa, uma consequência ou uma ideia relacionada. O primeiro argumento que eu escolhi foi a causa. Vou falar de invasão de privacidade. Antes de começar o texto, você já tem que estar martelado na cabeça qual é o argumento que você vai usar naquele parágrafo. Se você deixar para pensar no argumento durante a escrita, acabou o teu texto, entendeu isso? Se você deixar para pensar no argumento durante a produção do texto, acabou. Tem que pensar no argumento antes de começar a escrever qualquer coisa. Antes de começar a escrever a primeira linha do rascunho, tem que pensar, poxa, a resposta vai ser essa que eu vou dar, a resposta é a opinião, minha tese, minha crítica. O primeiro argumento vai ser sobre a questão, deixa eu pensar, da privacidade, que afeta, que é um interesse político ou econômico, pessoas querem vender coisas pra gente o tempo todo. Segundo argumento, deixa eu pensar, segundo argumento... vou falar sobre a liberdade de expressão, de pensamento, de comportamento que é prejudicada, a liberdade estabelecida pela Constituição Federal é prejudicada. Pronto, na tua cabeça já está tudo certo. E é legal que você escreva também, desse mesmo jeitinho que eu fiz, é legal que você faça também. Resposta ao tema, argumento 1, argumento 2, para você não se perder na hora de estiver escrevendo. E aí, beleza, o argumento 1 vai ser desenvolvido no segundo parágrafo da redação, que é o desenvolvimento. O argumento 2 vai ser desenvolvido no terceiro parágrafo da redação. E a conclusão vai ser o quê, galera?
A conclusão nada mais é do que você pegar essa frase aqui, reformular com outras palavras, botar ela de volta. O macete tá para você. Eu vou liberar para vocês uns segredinhos depois que eu estou preparando. Vou até botar aqui. Eu estou preparando uns segredos para vocês, para agilizar a construção dos parágrafos, mas não é agora. Mas por enquanto, fica ligado nisso. Você tem que fazer uns macetezinhos para a tua redação ficar mais rápida. E qual é um macete que eu sempre faço, que já deu 20 pontos para a galera do ano passado? Alguns alunos tiraram 20 assim. Na hora que você estiver começando a tua conclusão, você pode parafrasear a resposta que você deu na introdução. Entendeu ou não? Vou explicar de novo. Quando você estiver fazendo a sua conclusão, você pode parafrasear a resposta que você deu na introdução. Então, vamos ver como é que isso ficaria? Ficaria assim, você mudaria as palavras. Você colocaria assim, sei lá, você pode colocar assim, a dignidade humana, você pode reescrever essa parada desse jeito, na tua conclusão. A conclusão, você pode reescrever dessa forma. Você pode colocar assim, a dignidade do indivíduo é afetada com o assédio da invasão da vida privada, da vida íntima. Olha aí. Letra ficou muito feia, que estou fazendo rápido, tá, galera? Me perdoa. A dignidade do indivíduo, letra ficou muito feia, é afetada com o assédio da invasão da vida íntima. Percebeu o que eu fiz? Eu apenas reescrevi a minha resposta. Eu dei uma outra roupagem, outras palavras, eu parafraseei a minha própria resposta e eu vou começar a minha conclusão dessa forma. Uma linha da conclusão já foi. Aí depois, o que você faz? Na tua conclusão, você pega um detalhe do argumento 1 e bota aqui, sacou? E depois pega outro detalhe do argumento 2, pega outro detalhe do argumento 2 e bota aqui. Pronto, fez a conclusão da UERJ sem problema. A conclusão da UERJ é como se fosse uma reciclagem dos argumentos que você levantou. É como se fosse uma reciclagem. O que é reciclagem? Eu pego tudo que eu falei antes, as partes que eu acho mais legais, reescrevo com outras palavras e coloco ali na minha conclusão e fica lindo, sem problema, sem estresse nenhum. Beleza, galera? Entenderam então como é que funciona a lógica da estrutura? Acho que sim, né? Vamos lá aqui ver quantas linhas fica no desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento, quantas linhas ficam no desenvolvimento? Primeiro parágrafo do desenvolvimento, na verdade, os parágrafos são iguais, né? A estrutura do desenvolvimento é igual para todos os parágrafos do desenvolvimento, que muda é a ideia que vai desenvolver. Aqui eu tenho uma causa, uma consequência que explica a opinião, pode ser uma causa, consequência ou ideia relacionada. Eu reafirmo o juízo de valor. É claro que você tem que reafirmar sempre a resposta que você deu. Você pode fazer entre 7 ou 9 linhas. Não aconselho fazer com menos linhas, exceto se você estiver fazendo mais parágrafos de desenvolvimento. Essa quantidade de linhas é para a redação com 4 parágrafos. Então, se você fizer 4 parágrafos, o seu desenvolvimento vai ter entre 7 e 9 linhas. Ah, pode ter menos? Sim, mas se tiver menos, das duas uma, ou vai faltar linha, aliás, vai sobrar linha lá embaixo, e não é legal que sobre linha, nunca deixe sobrar linha no teu texto, nunca deixe sobrar linha, sempre escreva até você acabar, sempre escreva coisas boas, tá? Também não enche linguiça, escreva coisas boas até o final. Ou então, um parágrafo vai ficar com 6 linhas, o outro vai ficar com 15. Aí você caiu naquela parada de parágrafos desiguais, entendeu? Então sempre mantenha esse padrão de 7 e 9 linhas. E o desenvolvimento, galera, 3 períodos pelo menos. Lembra que esse é um projeto de redação para
é um parágrafo para uma redação com 4 parágrafos, 3 períodos pelo menos. A mesma coisa aqui, ó, no outro parágrafo, tá? Mesmo esquema, que muda só é o argumento que você vai desenvolver. Os parágrafos têm a estrutura igual do desenvolvimento, que muda é o argumento. Beleza? Entenderam isso, né? Entenderam? E a conclusão? A conclusão, você faz uma retomada dos argumentos, você faz uma retomada da sua opinião, bota uma frasezinha de efeito, eu vou ensinar algumas frases de efeito, vou te dar algumas frases de efeito que já são meio que já prontas para você colocar ali e ficar lindo, e 5 ou 6 linhas a tua conclusão e 2 períodos pelo menos. É legal que você faça as suas redações seguindo esse padrãozinho aqui, ó. Por isso que eu fiz esse padrão justamente dentro da folha de uma redação, para tu ver exatamente como é que organiza isso lá. Beleza? Se a tua redação for se a tua redação tiver 5 parágrafos, como é que vai funcionar? O primeiro parágrafo é a introdução, os 3 parágrafos que vêm depois são parágrafos de desenvolvimento, e aqui eu tenho uma conclusão, mesmo esquema. Introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo esquema. Só que aqui vai ser o argumento 1, aqui vai ser o argumento 2, aqui vai ser o argumento 3. E é claro que o número de linhas diminui. E talvez até o número de períodos, né? O número de períodos pode diminuir também, mas nunca vai ser um só. Nunca vai ser um período só. Aqui você pode fazer, na tua introdução, 2 períodos, pelo menos. 2 períodos, pelo menos, no desenvolvimento. 2 períodos também, pelo menos, todos os parágrafos. Na conclusão também, 2 períodos, pelo menos. Beleza? Número de linhas, 5 a 7 linhas de desenvolvimento. 5 linhas é o mínimo que o desenvolvimento deve ter, porque senão ou vai ficar muito pequeno, você não vai conseguir escrever nada, ou então vai ficar sobrando linha lá embaixo e não vai ficar legal. Não, linha em branco nunca é legal. Beleza, galera? Entenderam a parada? E aqui, é claro que na conclusão desse projeto de texto com 5 parágrafos, você vai ter que retomar lá o argumento 1, vai ter que retomar lá o argumento 2 e vai ter que retomar lá também o argumento 3. Entenderam? A conclusão retoma os argumentos. Se você colocou 3, 4 argumentos, eles vão entrar na conclusão sem problema nenhum. Entenderam, galera, então, o formato? Acho que sim, né? Aqui tem o esquema que eu falei. Não vou colocar esse material na área do aluno, porque eu fiz aqui agora. Então, se você quiser, você pode copiar isso aqui, dar um pause no vídeo e volta. Copia, dá um zoom, dá um print, sei lá, se vira aí. E aplica, faz esse projeto de texto entrar na sua mente, porque ele vai te ajudar muito. Beleza, galera? Eu espero que você tenha compreendido essa aula. Essa aula é fundamental para organizar a tua cabeça, para colocar as suas ideias no lugar. Cada ideia tem um lugar certo na redação da UERJ, tanto para graduação quanto para o bombeiro. Eu espero que você aplique isso na tua redação. É isso, galera. Vamos então para a nossa próxima aula agora.